Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso mega curso de Legislação Previdenciária Básica aplicada a concurso público. Pessoal, nós vamos introduzir aqui um novo módulo ao nosso curso, de extrema importância, aliás, que é o módulo de benefícios previdenciários por incapacidade. Do ponto de vista prático, esse módulo ele carrega em si uma importância fenomenal, porque os benefícios por incapacidades, no âmbito do regime geral de previdência social, eu diria, é o carro-chefe do INSS. São os benefícios mais requisitados pelos nossos segurados, pelos segurados do regime geral de previdência social. Dada a relevância, portanto, dessa temática, é óbvio que, em se tratando de uma prova de concursos públicos, a probabilidade da banca cobrar questões relacionadas aos benefícios por incapacidade é muito grande, é enorme. E aí, de cara, algumas coisas a gente precisa já ter, assim, de mente e debate pronto, no que tange ao estudo dos benefícios previdenciários por incapacidade. Em primeiro lugar, e de primeira mão, a gente precisa entender quais são os tipos de benefícios por incapacidade no âmbito do regime geral de previdência social. E eu cito aqui como aquele benefício mais requerido no âmbito do INSS, que é o auxílio por incapacidade temporária. Esse, sem sombra de dúvida, é o carro-chefe dos benefícios previdenciários por incapacidade. O segundo benefício se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Lembrando que essa nomenclatura, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, é uma novidade trazida pela emenda constitucional de número 103/2019, que ensejou a última reforma da Previdência Social. Antes da emenda constitucional aqui por mim citada, nós tínhamos auxílio-doença e nós tínhamos aposentadoria por invalidez. Por invalidez. É muito provável que vocês ainda encontrem essa nomenclatura na lei, por exemplo, 8.213. A lei 8.213 ainda não traz a nova linguagem, digamos assim, decorrente da reforma da Previdência. Então, ao estudar a Lei 8.213, nós ainda vamos ter lá estampado auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É por isso que eu, particularmente, recomendo a todos os meus alunos que lancem mão, ao estudar a matéria previdenciária, deem preferência ao decreto 3048/99. Por quê? Ele, o decreto, está de fato sintonizado com as novidades trazidas pela emenda constitucional de número 103. Pessoal, e em relação ao auxílio acidente? Auxílio acidente, ele é um benefício previdenciário por incapacidade? Sim ou não? Sim ou não? O que é que vocês me dizem em relação ao auxílio acidente? É muito comum as pessoas raciocinarem da seguinte forma: auxílio acidente decorre de um acidente que o segurado sofreu. Ora, se o segurado ele sofre, o segurado do regime geral de previdência, ele sofre um acidente, logo ele vai estar incapaz para o trabalho. Portanto, o auxílio acidente é sim um benefício por incapacidade. Durante muito tempo, de fato, o auxílio acidente ele foi considerado um benefício previdenciário por incapacidade. Porém, atualmente este benefício aqui, ó, não é mais considerado um benefício por incapacidade. E eu explico por uma razão muito óbvia. Ele não é considerado
um benefício por incapacidade. Porque o segurado que sofre um acidente e se torna incapaz e adquire uma incapacidade de imediato para o exercício da atividade laboral, ele não vai receber de imediato um auxílio acidente. É óbvio que não. Ele está incapaz para o trabalho. Ele não tem condições de retornar ao trabalho. Então, ele irá receber o quê? Um benefício de auxílio por incapacidade temporária. Um benefício de auxílio por incapacidade temporária, que pode ser acidentário, auxílio por incapacidade temporária acidentário, quando decorrente de acidente do trabalho, ou pode ser um benefício de auxílio por incapacidade comum, quando não decorrente de acidente de trabalho, ok? E vamos imaginar que esse segurado sofreu um acidente que não foi um acidente do trabalho, porque caso fosse um acidente do trabalho, ele não iria receber um auxílio por incapacidade temporária comum, ele iria receber um auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, mas nesse caso foi um acidente doméstico, por exemplo, certo? Não foi um acidente do trabalho. Qual é o benefício que esse segurado de bate-pronto irá receber? Porque, de fato, ele está incapaz para o exercício do trabalho. Ele comparece à perícia médica federal, lá no INSS, e o médico concede, o médico perito, 6 meses de auxílio por incapacidade temporária. Ok. Transcorridos 6 meses, a perícia federal no INSS percebe que, em função do acidente que esse segurado sofreu, ficaram algumas lesões permanentes e que geraram uma redução na sua capacidade laborativa. Mas este segurado, que tem o seu potencial laborativo reduzido em função do acidente doméstico que sofreu, ele não está mais incapaz para o trabalho. Ele consegue, terminado esse prazo de 6 meses, em que ele obteve o auxílio por incapacidade temporária, ele consegue retornar ao trabalho. O que houve em função desse acidente foi uma redução na capacidade laboral deste segurado, em função de lesões permanentes, de lesões que ficaram. E aí o que é que vai acontecer? Este segurado irá receber o benefício de auxílio acidente. Vai retornar ao trabalho, vai retornar à sua função, porém irá receber um benefício de auxílio acidente. Então percebam que o benefício de auxílio acidente, ele não substitui renda do trabalho. Tanto é que o segurado que recebe auxílio acidente, ele pode voltar ao trabalho, ele deve voltar ao trabalho, porque não há mais incapacidade, nem temporária e muito menos permanente, porque se houvesse uma incapacidade permanente para o trabalho, ele certamente seria aposentado por incapacidade permanente. Então ele retorna ao trabalho, recebe o auxílio acidente, que como nós veremos na aula cabível a esse benefício, trata-se de um benefício cuja renda mensal é de 50% do salário de benefício, podendo inclusive ser inferior a salário mínimo. Quais são os benefícios do regime geral da Previdência, os únicos, que podem ser inferior a salário mínimo? Salário família e auxílio acidente. Tá? Auxílio acidente é 50% do salário de benefício. Então, ele volta ao trabalho recebendo o seu auxílio acidente. Observe, eu chamo a atenção de vocês aqui, nessa classe, que o auxílio acidente não substitui renda do trabalho. Então, se não substitui renda do trabalho, eu não posso afirmar que se trata de um benefício por incapacidade. Então, auxílio acidente não é, definitivamente, ele não é um benefício por incapacidade. Cuidado em relação a isso, porque em se pensando aqui num concurso público, a banca poderá, no dia da prova, afirmar
que o auxílio acidente é um benefício previdenciário por incapacidade. E se ela assim afirmar, é óbvio, é claro e é evidente que a questão vai estar errada. Dito isso, vamos aqui para algumas noções gerais. Vejam que aqui nós estamos ainda na introdução, na discussão inicial acerca dos benefícios por incapacidade. Ora, quando a gente fala em benefício previdenciário por incapacidade, a gente precisa entender de primeira mão que incapacidade não se confunde com doença e vice-versa. Doença não se confunde com incapacidade, de modo que uma pessoa pode estar doente e não estar incapaz. A incapacidade, ela é verificada a partir da relação que há entre doença e trabalho. Doença e trabalho. Exemplifico, caso você não tenha entendido, e trago isso aqui com um exemplo próprio, meu. Recentemente, eu fui acometido de uma gripe que me castigou por algumas semanas. Inclusive, até hoje eu ainda tenho resquícios aqui na voz, na garganta, melhor dizendo, dessa gripe. Mas a pergunta é, veja, durante o período em que eu estive com sintomas agudos de gripe, eu não tive condições nenhuma, de gravar aula aqui para vocês. Por quê? Porque a doença gerou uma barreira, um obstáculo para o desempenho desta atividade específica. A incapacidade ela sempre vai estar relacionada ao exercício, ao desempenho de uma determinada atividade. Gripado, eu não tinha condições de estar aqui gravando aula, falando por minutos e às vezes até por horas com vocês. Condição nenhuma. Mas eu estava incapaz. Essa doença que gerou a incapacidade para que eu ministrasse aulas aqui, gerou incapacidade para que eu estivesse no INSS trabalhando todos os dias? Não. Claro que não. Por quê? Porque no INSS, a atividade que eu desempenho no INSS é bem diferente da atividade que eu estou desempenhando aqui com vocês, ministrando aula. Lá eu não uso tanto a voz, eu não uso a voz de maneira contínua, como eu, por exemplo, utilizo aqui com vocês. Lá no INSS, eu não utilizo a voz nesse timbre que eu estou utilizando aqui com vocês. Então, não há que se falar numa incapacidade para o exercício daquela atividade de assistente social do INSS, mas há que se falar numa incapacidade aqui para ministrar aula. Então, perceba que não é a doença em si que vai gerar a incapacidade, mas a relação entre a doença e a atividade que o sujeito desempenha. De modo, repito aqui, para que fique cravado em vocês, que uma doença pode gerar incapacidade para uma atividade e não gerar para outra. Uma doença sequer pode gerar incapacidade para qualquer tipo de atividade. É possível que a pessoa tenha determinada doença e não tenha incapacidade para atividade nenhuma. Exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Uma pessoa que tem a doença crônica chamada diabetes. Mas o diabetes está sob controle. A pessoa faz uso correto, contínuo de medicação, cumpre uma dieta alimentar correta, indicada por um profissional nutricionista, e está bem, consegue desempenhar suas atividades laborais sem impedimento, sem empecilho nenhum. Então, portanto, a pessoa tem a doença? Tem. A pessoa tem o diabetes? Tem. Mas está incapaz para qualquer tipo de atividade? Não. Não. Neste momento, ela não está incapaz para atividade nenhuma. Mas vamos imaginar um outro caso. Uma pessoa que tem um diabetes descompensado. Descompensado, inclusive com perda até de membros do corpo. Perda da visão. Fica óbvio, fica evidente aqui que esta pessoa, neste último exemplo, certamente tem a doença, mas também vai ter a incapacidade.
Então, esse entendimento que nem sempre os nossos segurados do regime geral de previdência conseguem compreender. Ah, mas eu estou doente, é muito comum, né? Os segurados da previdência, quando vão à perícia e não tem na perícia médica federal o reconhecimento da incapacidade, saem do INSS criticando: ah, mas eu estou doente, como é que o INSS, vendo que eu estou doente, não concede o meu benefício de auxílio-doença? Isso é um absurdo. O INSS, vendo que eu estou doente, não me encosta. Por uma razão óbvia. O perito certamente identificou a doença, mas não identificou a incapacidade. A incapacidade. Outro ponto importante, que eu gostaria até de acrescentar aqui para vocês, é que é muito possível. Um outro elemento aqui importante, para que a gente comece a disciplina já tendo essas noções gerais, é que para que o usuário ele tenha direito ao auxílio por incapacidade temporária, à aposentadoria por incapacidade permanente, para que o segurado ele tenha direito aos benefícios por incapacidade do regime geral de previdência, qual é a condição sine qua non? A condição sine qua non é que este cidadão, cidadã, tenha qualidade de segurado. Isto é, que esse cidadão, que essa cidadã tenha filiação ao regime geral de previdência social. Isto é necessário que este cidadão, que esta cidadã tenha vínculo com a previdência social. E o vínculo e a filiação ao regime geral de previdência social, excetuado o segurado especial, se dá a partir de quê? A partir da regular contribuição previdenciária. A minha filiação com o regime geral de previdência social se dá a partir do recolhimento da contribuição previdenciária. Eu, sendo um segurado, recolho contribuição previdenciária porque é meu dever, exceto, óbvio, o segurado facultativo, que se vincula à Previdência Social, se filia à Previdência Social por um ato volitivo, por um ato de vontade, mera vontade sua, não há obrigação nenhuma de recolher contribuição previdenciária. O segurado obrigatório, ele recolhe contribuição previdenciária porque a lei assim impõe. Não é uma faculdade, não depende de um ato de vontade. Princípio da compulsoriedade da contribuição previdenciária. Quem exerce atividade laboral remunerada lícita, seja esta atividade qual for, deve obrigatoriamente, uma vez que está afiliado ao regime geral de previdência social, em função do exercício da atividade laboral, deve obrigatoriamente recolher contribuição previdenciária. Se esse cidadão não recolhe contribuição previdenciária, por exemplo, vamos imaginar aqui um contribuinte individual, um autônomo, Dona Maria que vende sopa na frente da academia onde este professor malha. Ela não recolhe contribuição previdenciária, ela é uma contribuinte individual, autônoma. Tem filiação automática, tem filiação ao regime geral de previdência social, é segurada obrigatória da previdência social, mas não recolhe contribuição previdenciária, portanto ela está em quê? Em débito com a previdência. Vamos imaginar que Maria sofre um acidente, descobre uma doença grave, precisa fazer uma cirurgia, não consegue mais vender sopa durante determinado período, lá na frente da academia onde este professor malha, treina. Mas Dona Maria ela vai até a Previdência Social, ela está com uma doença muito grave. Vai até a Previdência Social, requer o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ou mesmo aposentadoria por incapacidade permanente. O médico perito a examina e constata, de fato, a existência da incapacidade. Todavia, Maria ela recebe um comunicado do INSS dizendo que o benefício foi indeferido. Dizendo que não foi reconhecido o direito ao benefício previdenciário por incapacidade. Mas por quê? É porque ela não está incapaz? Não, a perícia médica reconheceu a incapacidade.
A Perícia Médica Federal no INSS reconheceu que existe uma incapacidade temporária ou permanente. Sabe por que Maria não vai levar o benefício? Porque Maria não tem qualidade de segurada. Então, primeiro critério, anote aí. Primeiro critério para ter direito a benefício previdenciário é a existência da incapacidade e a qualidade de segurado. Tem que ter qualidade de segurado. Do contrário, não terá direito a benefício previdenciário por incapacidade. E vamos voltando aqui. Então, incapacidade não se confunde com doença. Incapacidade pré-existente não garante proteção previdenciária. Isso aqui eu acredito que vocês já estão cansados de saber. Vamos imaginar uma seguinte situação. Segurado, ele nunca recolheu contribuição para a Previdência Social. Nem como segurado obrigatório, quando foi segurado obrigatório, quando estava de fato exercendo atividade laboral remunerada, como contribuinte individual, porque empregado doméstico e segurado avulso tem presunção absoluta do recolhimento da contribuição previdenciária. O ônus do recolhimento da contribuição previdenciária desses três segurados é da empresa, é do empregador. Tá ok? Então, eu me refiro aqui ao contribuinte individual autônomo a quem compete o recolhimento da sua contribuição previdenciária. Porque o contribuinte individual prestador de serviço à empresa também tem presunção de recolhimento da contribuição previdenciária, a partir de 2003, com a Lei 10.666. A partir de abril de 2003, em função da Lei 10.666, o contribuinte individual que presta serviço à empresa também entra no rol daqueles que têm presunção do recolhimento da contribuição previdenciária. Se a empresa recolheu, mas não repassou para o INSS, ou se a empresa sequer recolheu a contribuição previdenciária destes segurados, que eu aqui estou mencionando para vocês, problema da empresa. E a Receita Federal, a quem incumbe a tarefa de fiscalizar, é que deve fazer a fiscalização e a autuação dessas empresas. Ao segurado, desde que comprove o vínculo através da carteira de trabalho, do contrato de trabalho, não será certamente negado benefício previdenciário em função de aquele a quem compete o recolhimento das suas contribuições previdenciárias não tê-las feito, não tê-las realizado. Mas vamos imaginar aqui um segurado contribuinte individual autônomo. Quem é que tem que recolher a contribuição previdenciária? É ele próprio. Ele não tem presunção do recolhimento da contribuição previdenciária. É de responsabilidade dele o recolhimento da sua contribuição previdenciária. Pois bem, este segurado ele não recolhe contribuição previdenciária, muito embora exerça atividade laboral. Não paga o INSS. Descobre uma doença grave, sabe que vai precisar fazer uma cirurgia e, imediatamente, o que é que ele faz? Espertamente, orientado por alguém, ele paga. Começa a pagar o INSS. Começa a recolher a contribuição previdenciária no afã de obter benefício previdenciário, porque ele sabe que uma vez que vai ser submetido a uma cirurgia, não vai ter condições de exercer a sua atividade de autônomo por algum tempo. Não vai ter condições. Então ele começa a pagar o INSS. Paga um mês, 2, 3, acreditando que em função disso ele vai ter proteção previdenciária. Faz a cirurgia, vai ao INSS, operado, submeter-se a uma perícia médica. Ok. Quando chega na perícia médica, o médico perito reconhece a incapacidade. Lá nos sistemas, o médico perito vai reconhecer a incapacidade. Mas o que é que o médico perito vai fazer? Vai definir a data do início dessa incapacidade. Quando começou esta incapacidade? Em qual período? Em qual momento? Em qual mês? Em qual ano começou esta incapacidade? O médico vai definir isso. E aí, meus queridos e minhas queridas, o INSS, ele vai, com certeza, saber, em função da fixação da data do início dessa incapacidade,
que quando este segurado se tornou incapaz, no momento em que este segurado tornou-se incapaz, ele não era ainda, não tinha filiação ainda ao regime geral de previdência social. Quando surge a doença e a incapacidade, este segurado ainda não tinha filiação ao regime geral de previdência social. Ele vai ter direito ao benefício? Ele vai levar o benefício? Não. Não vai levar por quê? Porque são a incapacidade, a doença, ela é pré-existente. Ela surge no momento em que este segurado não tinha filiação ao regime geral de previdência social. Não tinha vínculo com o regime geral de previdência social. Isso equivale ao seguinte: eu tirar um carro da concessionária, não colocar no seguro, meu carro ele sofre qualquer tipo de sinistro, eu pago um seguro e quero exigir que o seguro arque com aquele dano. É óbvio que o seguro não vai arcar com aquele dano, por quê? Porque quando ocorreu o sinistro, eu ainda não era segurado daquela seguradora. O mesmo vale para o regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social, a rigor, é um seguro. É um seguro social, claro, não tem como finalidade o lucro, não tem, não é banco, tá? Não é uma previdência privada, é social, então tem um caráter social. Mas esse caráter social não exime o segurado nessa circunstância de ter qualidade de segurado antes do início da doença e da incapacidade. A qualidade de segurado ela precisa ser pré-existente. Ela precisa ser pré-existente ao início da incapacidade. Do contrário, o segurado não vai ter direito a benefício previdenciário. Há uma exceção. Há uma exceção caso, e a legislação é muito clara em relação a isso. Se houver progressão da doença. E quando houver a progressão da doença, esse cidadão, cidadã, já tiver filiação ao regime geral de previdência, vinculação ao regime geral de previdência, aí sim ele será amparado, protegido pelos braços da previdência social, da política de previdência social. E para finalizar essa breve introdução, um outro critério é carência para o benefício. Então não basta que o sujeito que ele tenha incapacidade, que ele tenha filiação ao regime geral da previdência, não basta que a filiação seja pré-existente. A data do início da doença e da incapacidade, é necessário que ele cumpra um período de carência para aquele benefício previdenciário por incapacidade que ele está pleiteando. A exceção aqui são os casos em que não há exigência de carência. Existem alguns casos, e nós vamos tratá-los ao longo das aulas que seguirão a esta, que isentam o segurado do cumprimento de carência. Afora essas exceções, é necessário que o segurado ele cumpra um período mínimo de carência para fazer jus a benefício previdenciário por incapacidade. E, por fim, para finalizar mesmo aqui, quem define a incapacidade é a perícia médica federal no INSS. Não é o médico assistente do segurado. Não é o médico que acompanha o segurado, que trata o segurado. Não é o médico. Quem define se há ou não a incapacidade é o médico perito, que atua no INSS, é o perito médico federal. É muito comum lá no INSS as pessoas chegarem e dizer, não, mas meu médico disse que eu estou incapaz. Médico assistente não define incapacidade. O médico assistente, que é aquele que acompanha o segurado, que trata o segurado, ele define a doença. Ele diagnostica e trata a doença. Mas quem vai definir se há ou não a incapacidade é o médico
perito previdenciário. Tá joia, pessoal? Essa foi uma aula de introdução. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro.